Olá, galera, tudo bom? Vamos dar início à nossa aula de hoje e a gente vai falar sobre os fatores do movimento. No livro de vocês está aí na página 63. Os fatores de movimentos para Laban são 4 que caracterizam os fatores. O primeiro, o espaço. Tá? Primeiro, o espaço, tá aqui, que é o modo como o dançarino se move no espaço, que pode ser focado e direcionado, como um carro em movimento ou sem direção, como uma pedra rolando uma montanha. O peso. O peso do movimento usado pelo dançarino pode ser pesado para baixo, como os passos de um elefante, ou pode ser leve e delicado, como os passos de uma formiga. O tempo. Os movimentos de um dançarino podem ser rápidos, agitados, como as asas de um colibri, ou podem ser lentos e devagar, como o caminhar de uma tartaruga. Fluência. A fluência entre os movimentos pode ser livre, solta, como uma folha ao vento, ou contida, retraída, como os movimentos de um robô. Então, pessoal, os fatores do movimento, eles podem ser, isto para Laban, caracterizados como espaço, peso, tempo e fluência. Combinando os fatores do movimento. As combinações dos fatores do movimento podem produzir 8 movimentos básicos que são realizados com o corpo todo ou com apenas algumas partes do corpo. Observe-o nas imagens a seguir. Tá aqui, pessoal. Torcer. Você tá vendo que ela tá torcendo tanto os braços como a parte da coluna vertebral e as pernas e os pés. Talhar ou chicotear. Pode ver o movimento dela da perna para trás e do braço para frente, como que tivesse chicoteando. Pressionar ou empurrar. Você tá vendo? Ela tá abrindo um pouco as pernas para forçar o movimento dos braços, ou seja, ela tá pressionando. Veja as mãos dela aí. Socar. Ela tanto está mostrando os movimentos de socar com os braços e com uma das pernas. Virem a página, vamos virar a página. Aqui abaixo tem flutuar. Ó o movimento dos braços dela, das pernas dela. Está mostrando que ela está no movimento de flutuar. Aqui do lado, pontuar. Olha o movimento da mão dela. Ela está pontuando, parando. Olha da outra mão. Olha do pé. Então, este movimento, ela está pontuando. Esse movimento aqui, deslizar. Você tá vendo? É um movimento, parece assim até meio brusco, que qualquer vacilozinho que ela fizer, ela pode o quê? Cair. É como se estivesse se contorcendo, Então, deslizar. Sacudir. Olha os movimentos. A gente vê que as mãos dela, no momento que foi fotografado, estava o quê? Ela estava se sacudindo. Então, tanto que a câmera desfocou, certo? Então, tá aqui, pontuar, sacudir, deslizar, flutuar, tocar,
talhar ou chicotear. Talhar ou chicotear. Pressionar, empurrar ou socar. São ao todo 8 movimentos, tá? Então, de um movimento a outro, a partir dos 8 movimentos básicos, que foi esses que a gente falou aqui agora há pouco, um dançarino pode criar sequências que vão de um movimento a outro, da forma leve a suave, a fluida, de forma calma, controlada ou até mesmo de forma brusca, rápida ou então repentina. Por exemplo, um dançarino ele pode realizar um movimento de pontuar o ar com uma perna direita. Mas mesmo esse movimento aparentemente simples, ele pode ter o quê? Variações. Se ele modificar o tempo dessa pontuação, diminui. Então, ele passa a flutuar a perna. Se ele modificar o peso, deixando a perna mais pesada, ele passa a socar com a perna. Se ele modificar a direção do movimento no espaço, indo para todos os lados, ele passa a sacudir o quê? A perna. Em outras palavras, quando alguém dança, escolhe movimentos a serem feitos e também com o passar de um movimento ao outro. Essa transição precisa ser bem calculada, pois a passagem de um movimento para o outro sempre pode expressar emoções, sentimentos e ideias. Além disso, nós podemos ir de uma ação a outra de forma complementar ou contrastante. Por exemplo, ações complementares: desmanchar, derreter, ruir, desmoronar, fugir, correr, desaparecer, agradar, envolver e acariciar. As ações contrastantes são correr, parar, crescer, diminuir, aparecer e sumir. Então, cada conjunto dessas ações, sejam elas complementares ou contrastantes, também pode expressar o quê? Emoções, sentimentos e o que mais? E ideias. Tá? Gente, por hoje só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.